aprendeu praticamente a andar. Então, a gente cai exatamente nessa história, né, da parte da ansiedade, mesmo da parte psicológica. Será que, de repente, a parte emocional pode ter um fator, inclusive, ainda maior do que a parte mesmo de preparação física e técnica? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Tanto é que existem, por exemplo, psicólogos renomados na área do esporte, principalmente em Cuba. O Casal, que ele além de psicólogo do esporte, ele é reconhecido como um grande acadêmico em publicações de psicologia do esporte, ele ressalta. E para ele, alguns autores dizem que a preparação psicológica tem que ser 10, 30, 50, 55% do treinamento. Ele diz que não. Ele diz que um atleta não tem como você separar a mente do corpo. Então, da mesma forma que o treinamento é 100% físico, tem que ser 100% psicológico. Se em cada detalhe do treinamento você botar algum vestígio de preparação psicológica, além do treinamento psicológico específico, quer dizer, você vai dividindo de forma que o atleta não perceba que está sendo treinado psicologicamente, um bom treinador que conheça as técnicas, ou mesmo um psicólogo do esporte, vai saber conduzir desse modo. Vai ser uma coisa que vai ser discriminante, com certeza, para o desempenho deles. Aí a gente pega uma coisa que é interessante. Como é que você viu nesses lutadores que você acompanhou no livro, que eram assim, o que você notou de diferencial no treinamento de cada um deles, que você falou assim, pô, esse cara faz isso muito bem, esse cara faz isso muito bem por causa daquilo? Quais foram as coisas que chamaram a atenção suas durante a preparação do livro? Bom, vamos falar de cada um. Do Arona, o psicológico dele é impressionante. Ele entra para matar ou morrer. Quando ele entra para lutar, ele não entra para lutar. Máquina de matar. O cara, para poder ganhar dele, vai ter que nocautear ou apagar ele. Porque se não apagar ele, se nocautear, eu digo apagar uma finalização, né? Porque o nocaute também causa desfalecimento. Por exemplo, então a preparação psicológica dele, eu acho que está tão quanto a preparação física, porque ele joga em cada componente da preparação física dele. Quando ele faz fora da academia, fora do ambiente de academia, ele faz outdoor, quando ele faz fora da academia, cada detalhe da preparação física dele tem um componente psicológico. Por exemplo, ele gosta de às vezes ir para o mar, surfar em ondas que ninguém entra, para se colocar em situações de adrenalina, que a adrenalina suba, que ele fique nervoso, para aprender desse modo a encarar aquilo com naturalidade quando ele for lutar. Ele não subir toda a adrenalina dele e achar que aquilo ali, aquela coisa outra. Ele gosta de fazer coisas que justamente ele aprenda a lidar com a adrenalina para evitar com que haja desperdício de energia por causa de condições psicológicas desfavoráveis. Então, por exemplo, nele, isso é uma condição muito, muito ressaltada. No Jacaré, autoconfiança. Ele é muito autoconfiante. Já é outro componente psicológico. Físico, tanto ele quanto o Ricardo. São duas pessoas diferentes. Por exemplo, o Jacaré, além de forte e resistente, é longilíneo, né? Tem biotipo bem diferente. São dois que têm biotipo e características de lutar também diferentes, né? Mas eu observei que o diferencial nele também é no lado psicológico. Tá? E a genética privilegiada. Pô, ele tem uma envergadura para a categoria dele que eu acho que só deve perder ou ser igual ao do Anderson Silva. Porque na categoria, então ele consegue atingir, fazer um trabalho de longa distância que poucos conseguem chegar. E ele tem um psicológico, uma capacidade de resistência à dor muito grande. Ele sobrepõe aquela coisa quando começa a subir, aquela coisa de acidez muscular que qualquer outro ser humano normal interromperia o treino e fala, não estou conseguindo, ele fala, tá fácil, tá mole. Então para ele isso é um grande diferencial. Tá? O Thiago Silva, o macaco, eu pude acompanhar por pouco tempo, mas eu percebi também que era aquela coisa do giramento de resistência. Eles faziam muito trabalho de explosão com elástico. Esses trabalhos hoje já são provados cientificamente que funcionam. Fizeram um estudo com atletas de taekwondo que provaram, pelo menos no golpe do chute, que o uso do elástico na preparação física aumenta em até 7% a velocidade do golpe. Então, há de ser utilizado. Eu acho que cada hora vai surgindo estudos. Quando você faz um trabalho baseado em referência... E o Bibiano, que é mais leve, que é o mais leve de todos eles? Cara, vou te falar uma coisa. O Bibiano, ele é muito forte. O Bibiano, ele é muito forte. Ele tem força de atletas 2 vezes a mais da categoria dele. Existem 2 conceitos, tá? Força, para simplificar, uma linguagem mais fácil. Força absoluta significa o máximo de força que ele pode empregar, independente do peso corporal. E força relativa significa o máximo de peso proporcional, de máximo de força máxima, mal falando, de força que ele pode empregar, proporcional ao peso dele.
tá? A massa corporal dele. Legal. Juliano, ele tem força relativa, é atleta de 2 vezes da categoria dele. Quando eu estava fazendo a preparação física dele em Manaus, 2 coisas me surpreenderam. Primeiro, ele tem um mestre, que é o mestre Pina, né? Porque na época em Manaus é o Faustino Neto, que fazia muito forte trabalho de resistência com ele, específica da luta. E eu fazia um treinamento de força. O mestre dele fazia um trabalho ímpar, baseado na metodologia chamado treinamento do Oswaldo Alves, ou método do Oswaldo Alves. É um método que ele desmantela a luta, a dinâmica da luta de jiu-jitsu em várias partes. O atleta treina uma parte isolada, com muita resistência muscular. O método é muito bom. E eu fazia o treinamento de força. Onde me surpreendi? Eu mandava ele fazer tração na barra fixa, trazia a barra até o pescoço e voltar. Só que ele é tão forte, quando ele chegava com a barra até o pescoço, ele subia rindo. Como se, e eu vou te falar, que se eu tirasse um braço, ele ainda assim ia subir. Então não é qualquer ser humano que faz isso. Outra, mesmo com muita carga, ele fazia supino, por exemplo, com um peso, eu diria que 100 a 150% do peso dele, e fazia com velocidade. Ninguém faz isso. É raro um atleta conseguir fazer isso. E aí eu queria chegar num ponto também que eu acho interessante, que é o seguinte. Isso é de nascença, isso é um dom, isso é uma coisa que ele nasceu dessa forma. Ou seja, um desenvolvimento dele. Mas o que uma pessoa comum, como eu, por exemplo, se eu quisesse hoje, botasse na minha cabeça, eu vou largar o Premier Combate, vou largar o combate, vou largar meu trabalho, vou ser lutador, vou 24 horas por dia, eu conseguiria, fazendo uma parte, uma pessoa comum poderia lutar de igual para igual com uma pessoa dessa? Poderia chegar a ser um atleta de alto nível? Para mim pode, se tiver genética. Porque o que diferencia os campeões dos não campeões são as características genéticas e todas as influências que eles tiveram do meio ambiente, desde a formação básica até a formação para o alto rendimento. Então você poderia, se tivesse até esse limite, até onde a sua genética permitisse. Porque se você, assim como eles, ia ser influenciado por esses fatores do meio ambiente. Mas não quer dizer o que tivesse melhor dotado de genética, provavelmente ou possivelmente seria o que iria atingir melhores índices. Sendo que genética não são só características físicas, também são características psicológicas. Para mim, por exemplo, eu acho que ele nunca fez um estudo nem passou por um teste para poder averiguar isso. Mas para mim, por exemplo, o jacaré é um superdotado. Por que ele é um superdotado? Ele, diferente de tudo que eu já vi na minha vida, ele consegue captar movimentos como uma pessoa superdotada. O que é isso? O que significa isso? Se você fizer assim, ó, ele pisca o olho e bate um flash. Tchum. Ele vê exatamente o que você está fazendo e consegue reproduzir igual, mesmo sem treinar. Houve um caso... Então, definitivamente, eu não poderia ser um lutador de alto nível. Não, poderia. De repente, você em casa, meu amigo, se você um dia sentiu que você tem uma facilidade, você pode insistir, mas poder... Pô, eu tava aqui, cara, entrevistei no lugar onde você tá aqui, eu tava com um jacaré. E eu tenho o mesmo peso do jacaré. Eu olhava para aquele caboclo daquele tamanho, eu falei assim, meu querido, não é possível, cara. Você não luta no 93, não dá para acreditar. Não. Tudo isso que você tá falando... é impressionante como deixa. Por isso que eu falo, galera, uma coisa assim que vocês têm que mesmo, esse livro é obrigatório para todo mundo que gosta de luta, porque ele esclarece muita coisa em relação a isso. Tudo que você está falando aqui agora deixa muito claro, por exemplo, na história do jacaré. Porque você olha pro jacaré, visualmente você não acredita que esse cara luta no peso que ele luta. 3 quilos, né? Ele parece que tem 100. É impressionante, ele é muito forte, muito genética, muito grande. É genética, e é isso que você falou. Olha só, que você teve... É uma espécie de, sei lá, por que o Ronaldinho consegue fazer o que ele faz dentro de campo? Por que o Romário fazia o que ele fazia? Exatamente. Eu quero dizer que você, de repente, chegaria ao alto rendimento. Você poderia, de repente, chegar no grupo do alto rendimento. Mas você, de repente, não chegaria no grupo de super elite, que é o primeiro lugar em todos os campeonatos. Isso eu quero dizer. Entendi. Não é impossível. Porque tem vários casos na luta de atletas que, de repente, não tinham tantos recursos genéticos, até mesmo de coordenação, etc. Mesmo assim, se superou, tinha um componente psicológico muito, muito forte e ascenderam no esporte. Independente de conseguir entrar no grupo de elite, mas de repente não ficaram muito tempo como super elite, mas conseguiram. Não é algo assim. Agora, a genética, lá no final das contas, lá no final, quando está todo mundo se igualando na corrida, a genética é o diferencial, né? Que ele traz Papai do Céu, junto com o papai e mamãe dele deram, os genes, vai ser o diferencial com certeza. Leandro,